Olá, você que acompanha as redes sociais da Rádio Minuano. Hoje a gente está fazendo um prosa sobre a vida especial de Natal, né? Segunda-feira a gente comemora o Natal e hoje nós vamos conversar com a psicóloga Carolina Zandoná Fornari aqui na sala dela. Ela nos recebeu, né, muito gentilmente aqui para a gente conversar, falar um pouquinho desse Natal especial que a gente está fazendo. Um prosa sobre a vida diferente, especial, e a gente sempre com muita satisfação recebendo, hoje ela nos recebendo, psicóloga Carolina. Tudo bem? Tudo bem, Alexandra? Hoje então iniciamos com uma troca de cenário assim para nossa prosa, né, de lugar. Então sejam muito bem-vindas. Hoje a gente está aqui no consultório da psicóloga para conversar sobre toda essa atmosfera, né, do Natal. Muitas pessoas estão aí aguardando ansiosamente porque se reúnem em família, com os amigos, principalmente as crianças agora aguardam a chegada do Papai Noel. E toda essa simbologia a gente pode também tirar algumas lições, né, psicóloga? Da melhor forma podemos, né, Alexandra, assim, para os cristãos o Natal tem todo um significado do nascimento de Jesus e, né, além disso, assim, há também uma outra figura que está no imaginário, né, do Natal, que é o Papai Noel. E que talvez a gente possa pensar algumas questões que nos podem ensinar o bom velhinho, né? Diante do Papai Noel, assim, muitas crianças ficam eufóricas, vibram por vê-lo, por chegar perto dele, outras choram, têm medo, né? Fazem um esforço para poder vencer as angústias e chegar pertinho, dar um abraço, também tirar uma foto com o Papai Noel. Sentar no colo do Papai Noel. Sentar no colo. E esses são marcos na infância, né? A possibilidade desse enfrentamento, de vencer os medos. Quando elas começam a ficar mais grandinhas e espertinhas, começam a vir as perguntas, né? Como, por exemplo, onde mora o Papai Noel quando não é Natal? Polo Norte é longe? Como é que a gente não vê ele chegando? Como é que ele vai entrar se aqui em casa não tem chaminé? Né? Como é que ele faz para passar pela chaminé? É toda uma construção, né, em torno da figura do Papai Noel. E isso é muito importante para as crianças, né? Ter esse imaginário construído, essa história, essa simbologia. Construir esses enigmas, né, Alexandra? Porque a possibilidade de construir os enigmas, imaginar, pensar, fantasiar, que é os recursos que temos para enfrentar as dificuldades da vida, os impasses, os nossos sentimentos. Então, nesse exercício, as crianças vão aprendendo a pesquisar, a tomar contato com a realidade, a criar enigmas, investigar, fazer hipóteses para respondê-los, alimentando o pensamento, a imaginação, a fantasia, que são fundamentais para a capacidade de pensar e a inteligência, né? Então, o processo que vai desde o início de acreditar no Papai Noel até o seu desvendamento é um processo importante para a vida mental das crianças. É importante que as famílias contribuam nesse imaginário, né? A gente sempre tem a noção de que as crianças são muito criativas, né? Elas inventam enredos aí sobre as histórias, né, do Papai Noel, contam histórias aí sobre o bom velhinho, sobre ele trazer presentes quando elas se comportam, né, por exemplo. E essa, Alexandra, pode ser uma das lições que o bom velhinho pode nos deixar desde que a gente possa aproveitar e construir. Porque para muitas crianças e para muitos adultos, o bom velhinho se resume a um saco de presentes, né? Quando perdem a oportunidade de tomar essa figura e resgatar o seu valor simbólico e tirar, né, desse processo do Natal algumas lições, né? A gente pode pensar, Alexandra, entre elas, a lição de que na vida as coisas exigem esforço. Quando os pais dizem assim, vamos ver se tu vai ganhar presente, vamos ver se tu te comportou direitinho, vamos ver se tu foi bom. A gente vai ensinando as crianças e tendo a oportunidade de ensiná-las sobre o bem e o mal,
sobre que na vida, para a gente ter algumas coisas, isso exige esforço, a gente precisa fazer por merecer, né? Que os adultos esperam coisas de nós, que as outras pessoas esperam coisas de nós e que a gente precisa se esforçar para corresponder. Pode ser uma ferramenta aí para se ensinar o bom comportamento, a disciplina, Que é importante organização. no sentido de que a gente vive em sociedade, né? Vive com o outro, então tem coisas que eu preciso fazer para ter uma boa relação com o outro. E a gente vai ensinando as crianças, né, nesse sentido de que tem condições para se viver junto, que tem coisas que a gente precisa se esforçar, fazer por merecer, que não é de qualquer jeito, que a gente não vai ganhar as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Ou então a gente está dizendo para as crianças que ela vai ganhar as coisas de qualquer jeito, que é só ela exigir, chorar, bater o pé que ela vai ganhar. Né? Que lição que a gente vai ensinando nesses gestos para as crianças. Eu me lembro, psicóloga, que na minha infância, por exemplo, eu tinha muito medo do Papai Noel por todo o contexto, né, criado pela minha família, de que eu precisava me comportar muito, principalmente nesses últimos dias que antecedem o Natal, porque ele estava de olho, né? Ele estava vigiando a gente para saber se ia ter um bom comportamento, se ia ter atividades, né, que eu iria fazer, ajudar, por exemplo, o vô e a avó, ajudar a mãe, né? Então, era toda uma história contada aí para que houvesse um bom comportamento, houvesse... E eu noto, psicóloga, que cada vez menos a gente vê isso nas crianças, né? As crianças não têm mais aquele receio de que não vai ganhar presente se não se comportar. É justamente o que você falava, de que a sensação é de que ela vai ganhar de qualquer jeito, né? Não precisa se esforçar. E que a gente perde, Alexandra, a possibilidade, a oportunidade de usar isso como lição, de que para a gente merecer algumas coisas a gente tem que se esforçar, fazer por merecer. Que não é de qualquer jeito que a gente vai ganhar. Tem coisas que a gente precisa fazer para conquistar aquilo que a gente deseja. Essa é uma das lições que o Bom Velhinho pode nos dar. A outra lição, Alexandra, é que algumas coisas na vida a gente pode receber, se pode dar, né? Que elas exigem uma possibilidade de troca genuína. Eu, alguns dias atrás, estava conversando com a minha nona e ela estava contando as histórias de Natal. E contava que nessa época do ano, assim, no dia que antecede o Natal, ela fazia os meus tios e a minha mãe, né, tirar pasto pro burrinho. Ah, sim. Porque o Papai Noel vinha de burrinho e eles precisavam deixar um pouquinho de pasto pro burrinho, que depois ela usava nos outros animais, e água, né? Ensinando que para receber algo do Papai Noel, o presente, tinha que ter um esforço, tinha que deixar algo em troca. E ensinando também a consideração pelo outro, a consideração que o burrinho estava trabalhando e estava cansado. O agradecimento também, né? O agradecimento, a possibilidade de ser grato àquilo que recebeu e oferecer algo de si ao outro, algo que fosse possível, né? E que vai nos ensinando que tem coisas que a gente precisa fazer para poder receber. Como, por exemplo, quando os pais fazem as trocas, né? Assim, vamos dar o bico para o Papai Noel para ele trazer um presente. Vamos dar uma madeira para o Papai Noel para ele trazer o presente. Ensinando que para a gente receber algo bom da vida e crescer, a gente precisa abandonar algumas coisas. Coisas regressivas, para que a gente não fique regressivo. Para que a gente não fique uma pessoa regressiva, tem que deixar coisas para trás. Coisas que são, né, mais infantis, modos de satisfação mais infantis para poder crescer. São lições, psicóloga, que vão se levar para a vida, né? Nós sempre abrimos mão de algumas coisas para poder evoluir, para poder ir para frente. E essas lições, elas podem ser ensinadas, né? Nessas histórias. Nessas histórias, nesses diálogos, né? Poder ocupar essa época do ano para poder transmitir esses valores. Eu tenho uma história, Alexandra, que é com a flor de Natal. Tem uma flor que só floresce nessa época do ano, mas floresce porque precisa ser cuidada durante o ano, né? Eu lembro quando eu era criança que eu ficava esperando a flor desabrochar lá na minha nona, nessa nona da história. E a minha nona
tinha todo um cuidado de guardar o bulbo durante o ano, plantar na época e precisava regar 2 semanas antes de querer florescer, daquela, né? 2 semanas antes do Natal, porque nesse período ela iria florescer. E eu ficava guardando aquela flor, né? Florescer, acompanhando o seu crescimento. E ela fica florescida alguns dias. E depois, né, vai morrendo. E pode ser novamente plantada no próximo ano. E com isso a minha nona estava me ensinando, sem eu perceber, de que na vida tudo tem um tempo. Não adianta apressar. As coisas têm um tempo para acontecer, mas que para elas acontecer precisa cuidar, cultivar antes disso. E que tem coisas na vida que duram segundos, que duram um tempo, mas não é por isso que elas não têm valor. É necessário passar para as crianças também isso, né? De que elas devem esperar muitas vezes, tem toda aquela ansiedade, aquela agitação, né? Natural da idade, mas como é importante, né? Se ensinar, às vezes, com gestos tão simples, com atitudes, né? Tão simples, mas que vão ter um valor muito significativo na vida. Exato. Que é poder tolerar né, a ansiedade, a expectativa, para poder chegar naquele momento e naquele momento desfrutar. Mesmo que não vá durar muito tempo, mas naquele momento poder desfrutar, né? O momento do florescimento. E isso são lições que a gente pode carregar a vida toda, né, Alexandra? E nesse sentido, assim, esses são gestos que são oportunidades da gente poder transmitir coisas às crianças, né? Transmitir coisas, valores às novas gerações. A gente pensa, né, cada vez mais a sociedade ela está muito prática, né? A gente pensa que se perdeu um pouco dessa fantasia, dessa mágica do Papai Noel, de todas as lições que ele nos traz, nos ensina, né? Pode nos auxiliar e resgatar toda essa magia, toda essa fantasia por trás da história, por trás do Natal, né? Só vai contribuir com certeza aí para o imaginário, para a criatividade das crianças, né? Toda essa possibilidade. Assim, nessa conversa, teve uma coisa que me marcou muito, porque a minha nona disse assim: eles ganhavam naquela época, a gente não tinha dinheiro para trazer muitos presentes. E era alguma coisinha, mas eu tenho uma saudade desse tempo, de ver eles, a expectativa deles, de ver eles trabalhando para receber o burrinho do Papai Noel. Eu tenho tanta saudade desse tempo, né? E que vai nos ensinando que esse período não precisa se resumir a presentes ou a objetos de consumo, que o que vai fazer a marca é as experiências que a gente vai ter neste tempo, é aquilo que a gente vive junto, é aquilo que a gente pode aprender desse momento, né? Os ensinamentos que a gente pode levar para a vida. E como é importante, né, a gente poder agora aproveitar essa união com a família, toda essa fantasia, toda essa mágica, né, com as crianças. E a gente, adulto, né, também poder parar um pouco agora, né, refletir, aproveitar o momento, o tempo das coisas, né, como o Papai Noel nos ensina aí, né, de estar presente nesse momento, de estar consciente nesse momento, aproveitando realmente essa data. E, psicóloga, para a gente encerrar esse prosa sobre a vida especial de Natal, gostaria que você mandasse aí uma mensagem de carinho aí, de afeto, né, para esse Natal, para todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem nesse momento. Ontem, Alexandre, eu deixei alguns votos, né, no nosso prosa sobre a vida da sexta-feira, e nesse prosa sobre a vida especial, os meus votos são de que a gente possa desfrutar desse período e aproveitar toda a sua possibilidade de aprendizagem, né? Que a gente possa usar desse tempo também para construir marcas significativas que a gente vai levar, né, no decorrer de toda a vida. Esses são os meus votos. E que seja uma data muito abençoada para ti também, psicóloga, para toda a tua família, para os teus amigos, para os teus pacientes e para todos aqueles que acompanham o Grupo Minuano também, o Prosa sobre a Vida. Lembrando que todos os nossos programas, todos os nossos quadros que já passaram aí já um ano, né, de prosas aí, ficam armazenados também na nossa página do YouTube.
Um Feliz Natal para todos vocês e a gente volta a seguir.